Nossa entrevista de hoje é com o desembargador Léo Lima, presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço aí muito, porque é um momento exatamente que a gente aproveita para dar uma amostra do que nós temos e estamos fazendo no Judiciário. Justamente, pois o planejamento estratégico é um dos destaques de sua atuação na presidência do Tribunal de Justiça do Estado. E eu gostaria já que o senhor colocasse quais são os resultados obtidos até este momento. O planejamento estratégico, Vera, uma das coisas muito importantes que aconteceram nos últimos tempos, destaca o aspecto de que é um planejamento agora a longo prazo. Porque o normal, até algum tempo atrás, era de que a administração do tribunal fosse só definida e concentrasse a sua preocupação com os 2 anos da administração. Coisa que hoje já não pode acontecer mais, exatamente pela complexidade do tribunal e o que ele representa no envolvimento dele em termos de pessoa e material. Então existia um planejamento prolongado, a longo prazo. E isso já nos resultou o seguinte, especialmente na área de gestão, que eles chamam matricial de despesa e gestão matricial de receita, os ganhos foram enormes. Na receita, por exemplo, nós conseguimos atingir uma recuperação de 97 milhões de reais. E na previsão de gestão de despesa, era uma previsão de em torno de 19 milhões, foi para 20 e poucos. Não é? Então foram ultrapassadas as previsões que nós tínhamos. Que bom. E isso mostra o que é um planejamento a longo prazo. E o que é se trabalhar com o planejamento também, né, presidente? Sem faz dúvida toda nenhuma. a diferença. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso judiciário, o judiciário gaúcho, que é, sem dúvida, reconhecido pelas decisões de vanguarda, pela qualidade dos serviços oferecidos. Tem 2 pesquisas que eu gostaria que o senhor fizesse uma análise. Uma é do Conselho Nacional de Justiça e a outra é da Fundação Getúlio Vargas, que estão apontando a Justiça Estadual como a mais confiável e também produtiva do país. O que o senhor atribui a este desempenho e como eles chegaram a esses resultados? Que fatores levaram a pesquisa a apontar o Rio Grande do Sul nesse local de destaque? Do ponto de vista do CNJ, e isso é uma coisa que nos deixa muito honrados, já não é de hoje que ele vem sempre salientando que o Judiciário Gaúcho se destaca entre todos os tribunais e em especial entre os 5 maiores que envolvem São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais. Não é? E o destaque é exatamente na questão da produtividade. A taxa de congestionamento de processos é a menor que tem no país, ela é em torno de 20%, enquanto que a média nacional fica em torno de 50%. Isso significa dizer o seguinte, mesmo São Paulo, que tem 3 vezes mais ou 4 vezes mais volume de serviço que nós, a produtividade do Judiciário Gaúcho é a maior. Presidente, desde o início da sua gestão, o Judiciário Gaúcho tem se aproximado das Cortes Superiores em Brasília. Eu quero saber do senhor qual a importância dessa relação com o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e com o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, além do Conselho Nacional de Justiça. Foi uma das primeiras questões que nós nos propusemos a fazer, era de restabelecer esse relacionamento, esse diálogo, especialmente com os tribunais superiores, né? E agora também com o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que seria o maior elo de ligação com todos os tribunais do país e especialmente os da Justiça Estadual. Tanto isso é verdade que nós conseguimos, nesse meio tempo, encaixar um ministro no STJ. Nós temos 2 juízes que são hoje assessores da presidência do CNJ e mais servidores que atuam lá. E volta e meia, o nosso chefe de informática tem sido convocado a participar de reuniões lá para dar uma tentativa de uniformização na questão da virtualização dos processos. Então tudo isso aí nos deixa muito satisfeitos porque o que nós mandamos daqui para lá é sempre com a maior qualidade. Tá certo. Agora o senhor tem demonstrado uma preocupação também com a qualidade de vida dos servidores da Justiça Estadual, em vista do alto número de licenças médicas, de aposentadorias também. O que está sendo feito para melhorar essa realidade, presidente? É verdade, isso aí é importante que se diga, Vera, pelo seguinte, que é muito bonito dizer que o tribunal julgou tantos mil processos, ou está com um movimento de em torno de 4 milhões de processos, que cada juiz e desembargador julga mais de 2.900 ou 1.900 processos. Só que o seguinte, tem que verificar também o custo disso.
E qual é esse custo que tem aparecido de forma bastante preocupante? É exatamente o estado de saúde dos servidores e dos juízes. E está havendo um número muito grande de aposentadoria por invalidez, e outros tantos que nos preocupa são aqueles que não aparecem, daquelas pessoas dedicadas que não querem reconhecer a eventual possibilidade de um estresse, de um excesso de trabalho, de um excesso com consequências emocionais e que, por via de consequência, atinge o serviço. Então, esse contingente é que nos preocupa mais. E esse contingente nós temos uma forma de aferir, que é, primeiro, propondo que os servidores e os juízes façam exames periódicos de saúde, coisa que só é feita, do ponto de vista legal, só no início, quando a pessoa assume, e depois nunca mais. Seria um trabalho preventivo. Exatamente. E o outro é um trabalho agora já mais complexo, um trabalho de cunho científico, que já se combinou com o setor competente da PUC, e até utilizando eventualmente alguns profissionais que estejam em fase de mestrado ou coisa parecida, e fazer uma aferição da situação, vamos dizer, emocional, de estresse de todos os servidores e juízes. Isso, então, é uma coisa importante que vai nos dar um diagnóstico sem, vamos dizer assim, colocar ninguém individualmente em situação delicada. De vulnerabilidade. Não é? Exatamente. Sim. Mas nos dará uma resposta de como está o quadro de um modo geral. E melhorando a qualidade de vida também. Sem dúvida nenhuma. No último momento. Até porque nós temos ligados direto hoje a assessoria da presidência, o setor de qualidade. Bom, como o senhor avalia esses mutirões que estão sendo realizados agora aqui no Rio Grande do Sul pelo Conselho Nacional de Justiça? É uma aproximação também do Estado como um todo, não é? Também. E isso é uma outra coisa boa que a gente não pode reclamar, Vera. Pode parecer à primeira vista uma ingerência indevida na nossa atividade judicante, mas é bom, em primeiro lugar, o seguinte: nós não temos receio de nada do que nós mostrarmos aqui do que se faz para o resto do país. Porque normalmente, felizmente para nós, é sempre um exemplo para os demais. Por outro lado, juízes nossos já participaram de mutirões em outros estados. Então isso não pode ser considerado como uma eventual ingerência indevida. E assim nós temos a oportunidade de aproveitar para servir esse mutirão como uma vitrine do que nós aqui fazemos. Tem outro assunto que eu gostaria de abordar com o senhor, presidente, porque hoje o Tribunal de Justiça tem são mais de 1000 vagas criadas para os servidores e tem mais de 100 para magistrados, e todas através de lei aprovada, porém, por causa da lei da responsabilidade fiscal, estas vagas não podem ser preenchidas. Tem como mudar esse quadro? Isso é uma coisa interessante, uma das grandes preocupações nossas, no sentido de que é uma incoerência no sistema jurídico brasileiro hoje, no sistema judicial, dentro exatamente das previsões legais. Porque há um dispositivo na Constituição que prevê a criação de cargos de juízes e servidores, tendo em vista a necessidade do serviço e a população existente. Se essa regra for aplicada ao pé da letra, nós não conseguiríamos cumpri-la, porque, por outro lado, tem a lei de responsabilidade que nos limita a gasto com pessoal em 6% da receita corrente líquida. Como nós somos apenas prestadores de serviço, porque o nosso orçamento, que hoje é em torno de 1 bilhão e 900 milhões, 80% praticamente disso aí é gasto com pessoal. Então nós temos que investir em pessoal. Mas ao mesmo tempo nós não podemos, porque nós estamos lá quase no limite. Então essa incoerência, ela é enfrentada de uma maneira muito criativa pelos nossos juízes e servidores. E é nisso que nós nos destacamos, entre outras coisas. Então aí temos projetos como Sentença Zero, projetos de criação até do chamado terceiro turno, uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar numa outra oportunidade que eu já estive na administração. Terceiro turno é a criação de um grupo de servidores que fica reservado para trabalhar, por exemplo, à noite. É uma possibilidade que se abre, então, para preenchimento e aproveitamento de funcionários. Sem que com isso se extrapole, vamos dizer assim, a jornada de trabalho que legalmente é possibilitada num limite máximo. Né? Mas
Assim, criatividade de projetos, os mais variados possíveis, para que a prestação jurisdicional seja a mais célere possível. E o último, a novidade que até causou uma certa surpresa no centro do país, e recentemente nós tivemos em Brasília, agora sexta-feira, e eu tive a oportunidade de falar sobre isso, que é um projeto bem singelo, mas de uma repercussão, de um significado muito grande. O projeto Petição 10, Sentença 10. Isso querendo dizer o seguinte, que se limite, dentro de postulações feitas em processos e de decisões, a 10 páginas. E não 100, 200, como acontece. Por que isso? Porque, no mínimo, vai facilitar a celeridade na prestação processual. E o juiz não vai ter aquele suplício de ler 100 folhas, não é? E para só depois, então, poder chegar à conclusão e o seu veredito. E é possível, não é? Que fique limitado a esse número de páginas. Totalmente possível. Com a compreensão perfeita. Exatamente, desde que haja a adesão dos interessados. Quer dizer, quem postula, quem recebe a postulação, responde, né, em juízo, e também nós, como decisores. São outros tempos, né, presidente? Exatamente. Vamos falar sobre a virtualização dos processos, que também significa novos tempos. Uma das metas de planejamento estratégico da Justiça Gaúcha também para enfrentar a crescente demanda processual. O senhor acredita que essa medida terá apoio dos demais operadores da Justiça? Nós temos certeza disso, porque a tendência é, quer queira, quer não, a informatização, a virtualização do processo. Quer dizer, o processo, papel, para mim, está com os dias contados. Até porque, quanto mais papel se gasta, o meio ambiente vai sofrer mais, com o gasto derrubada de árvores, não é? Então, a tendência é essa. E a forma de se resolver a dificuldade de pessoal também, porque não se pode pensar mais na solução de volume de processo, entrando no judiciário, com a criação de mais cargos, tanto de juízes como de servidores. Vai chegar um momento, ou já está chegando, que isso aí não vai resolver mais. É um paliativo e vai empurrando cada vez mais para frente. Então, qual é a solução? Encontrar a saída mais rápida possível, que é a virtualização. Bom, outra marca da sua administração é o relacionamento harmonioso com os poderes executivos e legislativos. E o senhor afirma que, como prestadores de um serviço público, é preciso diálogo para encontrar soluções, né, para estes problemas do Estado. E essa postura tem revertido em bons frutos para o Rio Grande do Sul. O senhor está de parabéns por isso também. Sem dúvida nenhuma. Tanto no plano aqui estadual como no resto do país. E principalmente, como eu referi, no relacionamento com os outros poderes, com as outras instituições, não é? Entidades de classe e nos tribunais superiores. Isso tem nos facilitado a que nós cheguemos a conseguir determinadas soluções que dependam de outros órgãos, de outras instituições. E é exatamente esse diálogo. Agora, como presidente, o senhor tem uma agenda que se caracteriza por inúmeras audiências, né, com comitivas de todas as partes do Estado. Quer dizer, nem sempre é possível o senhor atender todas as demandas, mas o senhor é do diálogo, né? Conversa com todos, explica a situação muitas vezes orçamentária, porque nem todas as autoridades costumam agir dessa maneira, mas o senhor está conseguindo se aproximar cada vez mais. Isso é um outro aspecto. É um pouco do seu temperamento também, não é? Tem a ver. Especialmente. E eu tenho procurado atender todas as comitivas. Eu até costumo brincar com o pessoal do seguinte, que eu na minha família, nós, é uma família muito grande, nós somos em 12 irmãos. E acho que fui o único que resolveu ir para o lado do judiciário e não para a área política. E aí, nesse momento, parece que aflora essa coisa que corre nas vezes, de repente, alguma frustração política. Então eu brinco com o pessoal que eu tenho uma frustração que eu estou vendo agora, que eu gostaria desse diálogo aí, né? Mas me limito ao judiciário porque é onde eu me encontro melhor. Nós temos mais um tempo, eu gostaria de falar com o senhor a respeito das obras, não é? Das grandes obras que o Poder Judiciário está realizando atualmente. Nós podemos destacar este novo Fórum Central de Porto Alegre, além de diversas outras estruturas pelo interior do Rio Grande do Sul. Agora, o senhor visitou todos os andares do Fórum Central aqui de Porto Alegre. Eu quero saber a sua impressão que o senhor teve deste contato, inclusive encontrando servidores e magistrados. Não só todo o Fórum Central, como todos os fóruns regionais de Porto Alegre e todos os setores da administração
na capital, porque a ideia é de começar agora a alastrar essa visita para os prédios do interior também, né? Para conhecer a realidade vendo isso de perto, como é o caso do Foro Central, onde existe um verdadeiro labirinto. São corredores não de paredes e nem de alvenaria, mas são corredores de processos, porque os processos estão ocupando de tal maneira os espaços que as salas que eram previstas para isso já não são suficientes. Então estão avançando nos corredores. E essa é uma realidade que nós temos que levar ao conhecimento público, mostrar as dificuldades e solicitar o apoio, o reforço no sentido de encontrar saídas para isso. E uma delas é a consecução da construção desse novo prédio do Foro Central. Agradecemos a sua presença aqui no programa Justiça Gaúcha de hoje, não é, que teve o grande prazer de receber o desembargador Léo Lima, presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que voltará mais vezes para conversarmos, certamente. Sem dúvida nenhuma. Eu, como disse no início, agradeço a oportunidade, porque isso aí sempre nos deixa muito satisfeitos de poder tornar público o que acontece, as nossas mazelas, nossas virtudes e etc. Mas, enfim, tudo que interessa ao judiciário. Porque interessando ao judiciário, parece que interessa à sociedade. Certamente. Muito obrigada. E se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, anote o nosso e-mail, é imprensa@tj.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua audiência. Até o próximo programa.